Olá pessoal, oi de novo para vocês, tá? Camarão, é a segunda parte do vídeo sobre o que eu acho do desempenho dos top 10 do ranking da FIFA, tá? Nessa fase de 16 avos de finais ou segunda fase da Copa do Mundo, tá? Vou falar do quinto colocado até o décimo, se bem que eu vou pular o quinto colocado, tá? Que é o Brasil, para a coisa não ficar mais. Eu já gravei vídeo falando sobre Brasil e Japão, tá? Então vou dar uma pulada, tá? Para acelerar um pouco mais, tá? E eu vou falar das. Quando eu for falar do sexto, que é o Marrocos, eu também já vou falar do oitavo colocado no ranking, que é a Holanda, porque eles se enfrentaram em Monterrey, no México, então, é, nesses 16 avos de finais, foi o primeiro confronto envolvendo seleções do top 10, tá? Então já mata a charada aqui, já falo dos dois, né? Foram se enfrentar lá em Monterrey, no México, com o Marrocos passando, né? Eliminando a Holanda nos pênaltis, né? Foi um jogo legal, foi um jogo bacana de se assistir, tá? E é o seguinte, vamos lá. A seleção da Holanda foi uma seleção que se resumiu a fazer basicamente o seguinte negócio, tá? Bola alcançada no máximo ali na linha central do gramado, principalmente lateralmente, e lançamento lá para a ponta, lá na frente, tá? De preferência, vamos lá, de preferência tendo deixa eu ver o nome do cidadão aqui, tá? De preferência tendo o Somerville, né, como alvo desses lançamentos, né? Deixa eu só achar o negócio aqui, tenho que achar o jogo da Holanda contra Marrocos, tá? Então Marrocos é uma seleção africana, Marrocos avançou, né? Enfim, vamos lá, deixa eu pegar aqui isso. Holanda e... Foi basicamente isso, a Holanda foi basicamente isso. O Marrocos realmente foi um time que propôs o jogo, tá? O Marrocos foi um time que realmente propôs o jogo, tá? Foi perigoso, tá? O goleiro holandês teve que fazer grandes defesas, certo? Então, o primeiro tempo da seleção do Marrocos, tá? O primeiro tempo foi meio a meio em termos de posse de bola, tá? Mas é o seu negócio, a Holanda não tinha trabalho de transição. O Marrocos tinha um trabalho de transição, porque o Hakimi, né, se apresentando como mais um homem de meio, tá? E se aparecendo para fazer finalizações. Uma das finalizações que ele fez foi um chute, tá? Ali na entrada da área, com uma defesaça do goleiro holandês, tá? Uma defesaça do Bono, né? E, enfim, tá? O Onahi também criou grande chance de gol, tá certo? Jogou na cara, perdeu praticamente gol feito, tá? Tinha a finalização dentro da área, né? E o goleiro holandês trabalhando bastante, né? Mesmo com defesas difíceis ou com defesas práticas, tá? Enfim, o primeiro tempo o Marrocos foi uma seleção bem melhor, tá? Não tem dúvida nenhuma disso, tá? O Ainoui, um dos volantes de Marrocos, nossa, esse rapaz jogou muita bola, tá? Jogou demais, tá? Uma atuação um pouco mais tímida do companheiro dele de volante ali, o Boadi, né? O garoto de 18 anos que joga no Lille da França, né? Contra o Brasil jogou muito bem, né? Mas teve uma atuação mais tímida que hoje, né? Lá na frente também tá? O Saibari, tá? Até teve um momento até que sangrou, teve que trancar a camisa, porque foi um jogo muito pegado também, né? Muita marcação, muito chegar junto, tá? Tá? Choveu lá em Monterrey, o gramado ficou um pouco pesado, enfim, tá? E aí veio o segundo tempo, né? As duas equipes praticamente mantendo-se na mesma proposta de jogo, sendo que Marrocos
foi muito mais incisivo na posse de bola, foi muito mais incisivo na proposta de jogo. Mais uma bola, mais um chute, né, do Hakimi dentro da área, bola na trave, tá? E, e a Holanda só restando realmente fazer bola esticada, né? O cara que botou o Memphis Depay no banco, né? Que é o Brobrey, sabe? Atuação apagadíssima, mal tocou na bola, tá? Então era mais na dependência do Samanville, que é um cara velocista, né? E o Capo, que é o companheiro de ponta dele ali, né? Era bola esticada nos dois, tá? Pra, ou os dois partirem para a finalização ou esperar o resto do time chegar para ver se dava jogo, tá? E foi isso, né? E o jogo tava meio que dando a entender que poderia, né, se encaminhar para pênalti, né? Para pênalti não, para prorrogação, desculpe, tá? Quando a Holanda fez o gol, tá? A Holanda fez o gol com, deixa eu ver quantos minutos de jogo aqui. 72 minutos de jogo, então 27 minutos de segundo tempo, tá? Um chutão do goleiro lá, né? Agora não lembro se foi tiro de meta ou se ele teve uma bola recuada e um chutão para frente, tá? A bola foi no Samanville, né? O Tanco de Barranco brigou ali com o último zagueiro, né? O goleiro saiu mal do gol também, né? E aí a bola sobrou pro Capo fazer 1-0, tá? E eu confesso que nessa altura dos acontecimentos, eu falei, caramba, meu, futebol que o Marrocos vem apresentando, vem jogando, e como que é o futebol, né? Caramba, a Holanda vai fazer esse gol aí, vai se trancar, e, cara, nós vamos ter uma seleção boa saindo da Copa tão cedo, né? Quase 16 avos de final, né? Mas não foi assim, né? Ainda bem, para o bem do futebol nada contra a Holanda, mas às vezes a justiça se faz prevalecer, né? Marrocos jogando tão bem, né? Então o Marrocos acabou empatando o jogo num ponto fraquíssimo da Holanda, que é bola levantada na área. A bola aérea defensiva da Holanda é falha, mesmo com a presença do Van Dijk ali, tá? Já foi eleito o melhor jogador do mundo, tá? Mas aí um outro zagueiro, né? Um zagueiro o zagueiro de Marrocos, né? O Diop, tá? Diop, tá? Uma boa bola levantada na área pelo Taube, né? Esse Taube aqui, acho que ele entrou no segundo tempo, entrou no decorrer do jogo, né? Não, já tava, tá? Ele subiu no meio dos dois zagueiros lá e cabeceou bonito, empatou o jogo, né? Levou o jogo para a prorrogação. Na prorrogação foi um domínio completo do Marrocos, tá? Marrocos tinha, sabe, ação de posse de bola, sabe, de finalização no alvo, criar chances claras, enfim, a chance mais clara que Marrocos apresentou, tá? Foi através do camisa 11, deixa eu ver o nome do camisa 11 aqui, tá? Que apareceu na cara do goleiro Bono, tá? Para me ver o nome dele aqui, que apareceu na cara do goleiro Bono, tá? E o Bono fez uma defesaça, né? Usando uma técnica que o goleiro de futsal abre, né? De abrir o braço, a bola bateu na perna dele, bateu no braço, tá? Eu na hora, assim, na velocidade normal do jogo, falei, meu Deus do céu, como que essa bola... Porque ele deu um drible tão seco no zagueiro, virou e bateu, né? E o goleiro fez uma defesaça, tá? Agora só o nome do rapaz aqui que eu estava procurando, feito bobo, não achei, tá? Mas enfim, a partida foi para pênalti, tá? E na minha opinião, pênalti não é sorte não é loteria, é competência e frieza, tá? Foi tá? Acabou passando o Marrocos, 3-2, né? Pro lado da Holanda, quem não converteu foi o Kluivert, foi o Timber e o Somerville, tá? Quem converteu foi o Koopmeiners e o Wilkinson. E pelo lado de Marrocos, quem não converteu foi Al Naoui
tá? O Rahimi, né? Grande jogador, né? O destaque, o Hakimi, né? Um de destaque de Senegal, o Rahimi, né? E quem acabou convertendo para Marrocos foi o Rahimi, o Taubi e o Saibali, tá? Inclusive, num dos gols que o goleiro holandês tomou, ele pulou certo na bola, a bola passou por debaixo dele, tá? E aí, uma das pernas dele acabou jogando a bola para dentro do gol, né? Um azar danado, mas justiça seja feita, Marrocos, sabe? Uma seleção bem treinada, com um treinador que tem uma filosofia de jogo, tá? Não só de posse de bola, mas agredir o seu oponente quando tem a posse de bola, não ficar enrolando, não ficar, sabe, aquela coisa que a Espanha faz. Então, tá aí, Marrocos avançou, legal, bacana, parabéns futebol. A Holanda, mais uma vez, sendo eliminada numa Copa do Mundo sem ter perdido um jogo. Pois é, né? Faz parte, tá? Bom, eu já matei o sexto e o sétimo colocado do ranking. Vamos pro... Não, sexto e oitavo colocado, né, do ranking. Vou pro sétimo, que é Portugal. Portugal enfrentou a Croácia. Muito bem, esse jogo foi no Canadá, né? Vamos lá. O primeiro tempo foi de Portugal, tá? O primeiro tempo foi de Portugal. Deixa eu só abrir o jogo aqui para me ajudar a falar, tá? Mas foi só vi uma única jogada trabalhada pelo chão, uma finalização ali na entrada da área, queima a roupa do goleiro. O resto foi muito, né, chuveirinho, certo? E deixa eu ver. Tá, achei aqui Portugal, tá? E foram poucas atuações verdadeiramente boas por parte de Portugal, tá? Por exemplo, o Rafael Leão, ele teve erro que resultou em finalização, não teve tão bem assim, né? Ele saiu jogando dessa vez, né? Pela opção do técnico, né? Tá? Ele fez a ponta esquerda, né? Destro cortando para a direita, o João Neto fez o lado, o Pedro Neto fez o lado direito, né? Que é canhoto, né? O Bruno Fernandes, que hoje não teve bem, tá? Jogando mais ali como um terceiro homem no meio de campo, né? O Cristiano Ronaldo lá na frente, né? O Cristiano Ronaldo praticamente dependendo da bola chegar, tá? Então foram muito chuveirinho feito pelos dois ponteiros e dessa maneira Portugal foi perigoso, né? A Croácia é um time que não tem uma transição rápida, né? Não é um time de jogar em velocidade, mas tem um bom toque de bola, né? Tem o Modric vivendo os seus últimos momentos de carreira, né? Tem Perisic, tem muitos bons jogadores, mas o primeiro tempo realmente foi de Portugal, tá? Jogou muita bola, tá? Não é que jogou muita bola, né? Teve domínio territorial, mas não dá. Aquela velha frase, aquela velha palavra, repertório, faltou repertório, né? Faltou transformar isso em gol, tá? E aí, né, o segundo tempo praticamente foi o reverso da medalha, tá? Porque Marrocos não, desculpa, a Croácia equilibrou as ações, tá? E já começou, sabe, dominando o segundo tempo, tá? Teve uma alteração aqui que o técnico croata fez, que ele tirou o atacante que estava isolado lá na frente, o Budimir, que não estava fazendo grande coisa na partida, né? Para colocar o Matanovic, né? E numa jogada de versão de bola de direita para a esquerda, o Perisic apareceu livre, né? Cara a cara com o goleiro português e acabou fazendo 1-0, tá? E aquele negócio, Portugal não fez no primeiro tempo, no começo do segundo tempo, a Croácia foi lá e deu o castigo, tá? E aí a Croácia começou a explorar as falhas de marcação, tá? Alguns buracos pelo miolo de zaga de Portugal, tá? E lá na frente, tá?
faltando desempenho de grandes jogadores, o Vitinha não estava legal, tá? Deu lugar para o Bruno Silva, né? Antes da parada para hidratação, tá? O Pedro Neto também não estava legal, deu lugar para o Flávio Conceição, tá? E aí tira o Bruno Fernandes, sabe? Os jogadores que não estavam indo bem, ele foi tirando, foi substituindo, entendeu? E, e é isso, tá? Certo? Mas mesmo assim, tá? Teve dois gols impedidos lá na frente da Croácia, tá? A Croácia chegando com perigo, né? Portugal se virando lá atrás para evitar o gol, né? Mesmo com tudo isso, Portugal acertou uma bola na travessão com o Rafael Leão. Teve um único lançamento que o Cristiano Ronaldo recebeu que prestou. Ele deu uma cavadinha por cima do goleiro, mas o VAR pegou um impedimento dele assim por uma questão de estar com uma clavícula à frente, né? Enfim. E aí teve um pênalti bobo, tá? Feito pelo time da Croácia, certo? Tá? Realmente, acho que foi uma bola levantada escanteio, os jogadores croatas segurou um jogador português na área, depois o árbitro viu, mas depois o VAR chamou, né? E aí o Cristiano Ronaldo foi lá e empatou o jogo, tá? E meio que um castigo para a Croácia, porque a Croácia estava bem, a Croácia estava até na iminência de fazer o segundo gol e matar o jogo, tá? E aí veio a substituição que causou que se não tivesse dado certo, o técnico português, tá? O técnico da seleção portuguesa, o espanhol, tá? Qual é o nome do técnico aqui? Deixa eu pegar. O Roberto Martínez, tá? Se não desse certo o que ele fez, ele ia ser chumbado, né? Porque ele tirou o Cristiano Ronaldo do time. Tá? Eu confesso que não tiraria naquele momento. Mas entendo porque ele tirou. Ele já tinha mudado várias peças ali ao redor do Cristiano Ronaldo, tá? Para colocar o Gonçalo Ramos. Então, para manter a estrutura tática que ele criou, tá? Só tinha um jogador para sair mesmo, que era o Cristiano Ronaldo, tá? E aí, óbvio, saiu o Cristiano Ronaldo e tudo mais, entrou o Gonçalo Ramos, né? E, tá? E aí, o que acontece? Tá? O que acontece? 10 minutos depois, Rafael Leão, já no acréscimo, levanta a bola na área, o Gonçalo Ramos sobe no meio de dois gigantes croatas, cabeceia e tira pro goleiro. 2-1. Tá? O gol da vitória. Mas teria lance, teria o jogo ainda ia ter um final dramático, porque a Croácia chegou a empatar, tá? Depois, sabe, numa análise de VAR para verificar impedimento, até tiveram que chamar o árbitro para opinar, né? Realmente que foi anulado corretamente o gol. Portugal, ufa, passou, tá? E a Croácia se despede da Copa, né? A despedida também de um grande jogador chamado Luka Modric, tá? Multicampeão no Real Madrid, 6 títulos de Champions, né? Foi bonito ver o abraço dele ali com o Cristiano Ronaldo, eles que conquistaram tanta coisa junto no Real Madrid, né? No período que o Real Madrid, que o Cristiano Ronaldo ficou no Real Madrid, dessas 6 conquistas do Modric, 4 o Cristiano Ronaldo estava ali junto com o Modric, né? Mas também, exemplo do que eu falei para a Argentina, tem que ficar uma aberta para Portugal, sabe? Do jeito que está, eu acho que também não vai muito longe, tá? Bom, vamos lá, vamos falar da nona colocada no ranking, a Bélgica. A Bélgica foi a pior primeira colocada na fase de grupo. Ela fez 5 pontos, 2 empates e uma vitória. A Bélgica enfrentou a seleção de Senegal, tá? E passou, conseguiu passar, tá? Vamos lá, o primeiro tempo, tá? O time belga não viu a cor da bola, tá? O, o De Bruyne não estava bem. O Lukaku mais uma vez começou no banco, tá?
E parecia que nada estava funcionando para a Bélgica, porque o Senegal, aquela coisa característica dos africanos, né? Velocidade, jogadas individuais, tá? Tentando fazer toque de bola rápido, tá? E, peraí, deixa eu ver, estou demorando aqui para achar, tá? Achei, quase 16 da final, tá? E grande atuação, tá? De alguns jogadores da seleção de Senegal, tá? Sadio Mané, velho conhecido dos tempos de Liverpool, né? Tá? Jogou muita bola, tá? Criou algumas chances, certo? A linha de frente ali de Senegal, muito bem. O Sá foi o autor do gol, né? Uma bola que foi levantada na área, saiu a cabeçada, o goleiro rebateu e pegou no rebote, tá? 1-0, merecido até aquelas alturas do acontecimento. Que Senegal era uma seleção que envolvia completamente a equipe da Bélgica, né? E da Bélgica só, sabe, um jogador se destacou, mas viria a aparecer mais no segundo tempo, né? Já falo dele, tá? Então, o primeiro tempo virou 1-0 para a Bélgica, merecido. Finalização dentro da área, fora da área, o Courtois fazendo o que podia, né? E aí veio o segundo tempo, o começo do segundo tempo também, né? Com o Senegal em cima, tá? E o que que acontece? O Senegal consegue fazer o segundo gol, tá? O Senegal conseguiu fazer o segundo gol. Deixa eu ver aqui, tá? Vamos lá. Foi um lançamento, né? Feito uma ligação ali depois passada do círculo central. Uma bola muito bem esticada. Deixa eu ver o nome desse cara, porque os nomes desses caras aqui para decorar é fogo, tá? O primeiro gol do Senegal foi marcado por Diarra, desculpe, foi o Diarra. O segundo foi do Sá, tá? Foi do Ismaila Sá. Ele recebeu um lançamento em profundidade do Niakate, tá? Pelo alto, tá? Pegando a zaga de Bélgica, correndo contra o gol, tá? E o Stade deu uma matada de bola no peito, ainda deu uma proteção para não deixar o oponente chegar e emendou no gol. Bonito gol, tá? Bonito gol, tá? E Senegal estava completamente dono do jogo, nessa altura dos acontecimentos. Estava completamente dono da situação, dono do jogo. Evidentemente que o técnico belga começou a fazer algumas substituições. O Kevin De Bruyne não estava legal, tá apagadíssimo em campo, saiu para a entrada do Hakim, tá? Evidentemente que o Lukaku seria uma dessas substituições, que foi, né? Porque o Lukaku ele não tem condições de jogar, o físico dele não permite, né, que ele jogue por tanto tempo assim. Peraí, mas deixa eu dar uma olhada aqui direito. O Lukaku. Não saiu jogando não. Eu estou me confundindo. Tá. Entrou no decorrer do jogo. Tá. O Lukaku entrou ainda no final entrou no intervalo. Tá. O Lukaku já tinha entrado no intervalo. Tá. Mas além do Lukaku, ele fez algumas substituições aqui que deram certo, tá? Dessa vez o técnico da Bélgica, ele fez umas substituições que realmente vingou, que deu certo e que potencializou o futebol de quem já estava em campo. Um desses que eu ia falar, que eu deixei para falar no segundo tempo, um deles que potencializou a atuação, foi o meio campista, o Tielemans, né? E aí sim, né? A Bélgica acho que teve alguns momentos bacanas nessa Copa do Mundo, porque foi um time que procurou fazer o jogo pelo chão ali, parar com esse negócio de chuveirinho, né? E o jogo estava já se encaminhando para o seu final e por parte do Senegal faltou a calma de explorar, de aproveitar esse abafo da Bélgica para fazer o terceiro gol, né? A penúltima bola nunca era acertada. Se acerta, um jogador sairia na cara do Courtois.
e faria o terceiro gol, faria o gol da classificação, jogava um balde de água fria na Bélgica, mas não, né? Deram uma brecha e pagaram caríssimo por isso, né? O Lukaku diminuiu numa bonita jogada, né, do Meunier, tá? Entrou bem na partida, foi na linha de fundo, o Lukaku se antecipou na primeira parte e diminuiu aos 41 minutos do segundo tempo, tá? E aí, sabe, esse tipo de coisa que eu vejo muito acontecer com, é, com seleções africanas, né? Sabe? Vejo muito acontecer isso, principalmente com seleções africanas, que é impressionante, sabe? O Trossard levantou a bola na área, já nos acréscimos, né? E o goleiro de Senegal saiu completamente errado, fora do tempo da bola, com o corpinho de lado, para querer dar um tapinha com o braço esticado. E aí o Tielemans foi lá e cabeceou, né? Mas foi esse gol de empate saiu por falha do goleiro de Senegal, sabe? Uma saída precipitada, incalculável, sabe? Saiu mal do gol e pagou o preço, tomou o 2-2 e o jogo foi para prorrogação, tá certo? A prorrogação foi aquela alternância, né, de, de oportunidade criada, desperdiçada, sabe? E quando parecia que o jogo ia para pênalti, tá? No finalzinho do segundo tempo da prorrogação, o Tielemans sofreu um pênalti, né? A bola acabou sendo concluída por um companheiro no travessão, depois o VAR chamou, tá? E viu que foi pênalti, né? O próprio Tielemans foi lá e virou o jogo, tá? O gol da vitória, o gol da classificação. Então, a Bélgica passa. E pelo que a Bélgica passou a jogar, tá? Principalmente do gol do Lukaku até o terceiro gol do Tielemans, tá? Se for contar só esse período de jogo, a Bélgica mereceu levar, tá? E fica uma dor pesada para Senegal, porque praticamente o primeiro tempo e até o segundo gol, tá? Estava mandando o jogo, estava comandando as ações, tá? E é uma desclassificação realmente bastante amarga para o Senegal, tá? E Bélgica ganha sobrevida aí, né? Bom, vamos lá, vamos para a 10ª colocada do ranking, a última seleção que eu vou falar aqui, que é o México. Deixa eu ver quantos minutos que tem. É o México, tá? O México enfrentou o Equador, que na fase de classificação, na última rodada ali, tinha ganho da Alemanha, né? Vamos lá. O México. Primeiro tempo do México foi aquele primeiro tempo de, sabe, trazer a torcida junto, sabe? Aquele time que, sabe, joga objetivo, tá? Quando tem a posse de bola, tenta sempre jogar para frente, tá? Time vibrante, vamos dizer assim, tá? Esse é o time do México, tá? Bacana, legal de ver isso, entendeu? Vamos lá. Por parte do Equador, tá? As atuações foram bastante apagadas, tá? O atacante do Inter lá na frente, tô enrolando aqui que eu tô procurando o nome do jogo, tá? Deixa eu ver se eu acho o jogo, achei, tá? O atacante do Inter, o Ener Valencia, e o atacante do Flamengo, o Gonçalo Plata, tiveram uma atuação apagadíssima, sumiram do jogo. O único jogador do Equador que fez alguma coisa que presta foi o Yeboah, tá? Ele arriscou pelo menos de bons 3 dribles certos ali, teve 2 finalizações praticamente dentro da área, uma em cada parte da área, né? Sabe? A segunda exigiu uma grande defesa do goleiro mexicano, tá? Ou seja, foi o único jogador que realmente, sabe, fez algo que preste ali pela seleção do Equador. O Moisés Caicedo, o volante do Chelsea, né? Sabe? Teve bons desarmes ali, tá? Mas lá na frente, principalmente o Plata e o atacante do Inter não fizeram nada, né? Fizeram nada. Por parte da seleção mexicana foi
Grande atuação ali do Quinones, tá? Do ponta. Ele recebeu a primeira bola, né? do gol, tá? Aproveitando essa linha de marcação alta que o Equador persistiu em querer fazer, né? Tá? O, o Alvarado deu um lindo passe para ele, tá? Ele apareceu pela ponta de defesa, invadiu a área, tirou do goleiro, fez 1-0, tá? O segundo gol não demorou a sair, esse primeiro gol saiu com 22 minutos, o segundo gol saiu com 31 minutos, né? Uma saída de bola errada do Equador, tá? O Quinhone recuperou, fez ali uma tabela com o Gimenez, recebeu de volta e da entrada lá também fez um golaço, 2-0, tá? Cidade do México, Estado Azteca, torcida inflamada, tá? Aquela gritaria que só, sabe? E basicamente foi isso, tá? O México vibrante, um time como um todo jogando muito bem, tá? Tá? E aí no segundo tempo, o técnico mexicano ele fez algumas alterações que mudou o esquema tático do time, tá? E com a ideia propositada mesmo de ou jogar no contra-ataque ou jogar, fazer alguma coisa na bola parada, porque ele deu praticamente a posse de bola, ficou toda ela com o time do Equador, tá? Que não conseguiu criar, finalizar nada na área. Nada, não teve uma finalização no gol, tá? O Equador simplesmente não conseguiu, tá, incomodar o México. E o México, principalmente, teve duas bolas levantadas na área de escanteio, duas cobranças do Alvarado, procurando principalmente, né, o centro ali, o zagueiro Montes, né, duas cabeçadas do zagueiro Montes ali na área, né, uma dirigiu uma grande defesa do goleiro equatoriano, né, tá? E, enfim, o México simplesmente segurou, se trancou, manteve o resultado e avança para oitavas de finais, tá? Bom time mexicano, pelo menos no quesito vibração, é um time bom, tá certo? Bom, vamos lá fazer um resumo aqui, tá? Do que foi essas 16 avos de finais. Vamos lá. O Paraguai passou pela Alemanha nos pênaltis, tá? Tempo normal, prorrogação 1-1, tá? Nos pênaltis venceu por 4-3. Acho que deve ter sido a despedida no Neuer da Alemanha. A França, como já falei aqui, passou por 3-0 pela Suécia. Então, neste sábado, Paraguai e França, tá? A África do Sul, o Canadá passou pela África do Sul 1-0 e, como já falei aqui, Marrocos eliminou a Holanda nos pênaltis por 4-3. Então, oitavas de finais, Canadá e Marrocos em território canadense, né? Em território canadense. Deixa eu dar uma olhada aqui, só para confirmar, tá? Isso. Então, pelo que eu estou vendo aqui, é em Houston, no Texas. Vai ser em território canadense, não, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próximo, né? Portugal passou pela Croácia, ganhou de 2-1. A Espanha ganhou de 3-0 da Áustria. Então, bom jogo. Clássico ibérico, né? Portugal, Espanha, tá? Eu acho que o jogo de Portugal se encaixa com a Espanha, tá? Se o Lamine tiver num dia inspirado, principalmente, tá? Existe uma grande probabilidade de Portugal dar tchau aqui, mas vamos ver, é clássico, tá? Estados Unidos ganhou de 2-0 da Bósnia e Herzegovina. Bom, o grande feito da Bósnia foi antes da Copa do Mundo começar, quando na última etapa de repescagem tirou a Itália. Aí pronto, ganharam a Copa do Mundo ali, tá? Então, já chegaram até longe, né? A Bélgica tirou o Senegal, então Estados Unidos de Bélgica. Tá? O Brasil ganhou de 2-1 do Japão, tá? A Noruega venceu Costa do Marfim por 2-1, então Brasil e Noruega no domingo, 5 da tarde. Tá? Cuidado com o Odegaard, cuidado com Haaland. E um outro lá que fez um golaço contra a Costa do Marfim, não vou lembrar agora. O segundo gol de Costa do Marfim, o segundo gol da Noruega contra Costa do Marfim é o tipo de jogada que eu não vejo a seleção brasileira fazer. Tá? O Brasil só sabe jogar de dois modos, né? Roubar a bola na intermediária e marcar a pressão lá. Tá? No quesito criatividade,
Quando pega uma seleção fechada, tá ruim, tá difícil, hein? Tá? Contra o Japão foi aquele sufoco, aquela agonia. Tá? O México passou pelo Equador, ganhou de 2-0, Inglaterra ganhou de 2-1 do Congo, então México e Inglaterra. Tá? Eu acho que vai ser isso. Esse jogo vai ser. Deixa eu ver aqui. Esse jogo vai ser. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui que o tempo está passando. Tá? Eu acho que esse jogo ainda vai ser na Cidade do México. Acho que é a última oportunidade do México jogar em casa, porque mesmo se o México passar e pegar o Brasil ou Noruega, a partir das quartas de finais, todos os jogos dali em diante só em território americano. Tá? Vamos lá. A Argentina passou pelo. A Argentina passou pelo Cabo Verde, tá? O Egito ganhou da Austrália, tá? Nos pênaltis, então Argentina e Egito, tá? Fica esperto a Argentina. A Suíça ganhou de 2-0 da Argélia. Tchau, Argélia. Fez aquele jogo combinado com a Áustria, né? Então tchau mesmo. E Colômbia fez o último jogo agora, ganhou de Gana. Então Suíça e Colômbia, tá? Aí só temos uma seleção da África, que é Marrocos, tá? Aí tem Paraguai, Argentina e Brasil representando a América do Sul, tá? Estados Unidos, Canadá, América do Norte e o resto são tudo europeus. Então é isso aí, tá certo? Domingo, pós-jogo do Brasil, faço um vídeo e depois, mais uma vez, o desempenho dos 10 do ranking nas oitavas de finais. Aí, conforme vai afunilando, já vou começar a falar de outras seleções também, tá? Obrigado aí, um grande abraço, até a próxima. Fui.